dia mais uma vez, queridos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos diante de três grandes vetores espirituais que nos animam e nos norteiam como igreja e como renovação carismática católica nesse ano de 2025. São quantos os vetores que nos animam? Três. O primeiro vetor que eu gostaria de partilhar com vocês, que tem nos animado e nos norteado nesse ano da graça de 2025, é o jubileu da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, o ano santo, o jubileu da esperança. Fala para quem está do teu lado, seja um peregrino de esperança. Seja alguém que transborde esperança para o irmão. Transborde esperança lá na sua diocese, no seu grupo de oração. O segundo vetor que nos anima como renovação carismática católica é precisamente a palavra norteadora que Deus nos deu para esse ano de 2025. Todos nós sabemos, está lá em Romanos 15, versículo 13b. Pela virtude do Espírito Santo, transbordeis de esperança. E o terceiro vetor que nos anima como RCC é o verbo anunciar. Vocês sabem que desde 2023, a cada ano, nós temos trabalhado um verbo, inspirados no livro de Jonas. Em 2023, trabalhamos o verbo levantar-se, a ordem que Deus deu a Jonas. Jonas, levanta-te. Em 2024, trabalhamos o verbo ir. Deus mandou a Jonas, vai a Nínive. E o terceiro verbo, estamos trabalhando já nesse ano de 2025. Anuncia-lhes o que te ordeno. Portanto, o terceiro vetor que nos anima, nos encoraja, nos norteia nesse ano de 2020 é o verbo anunciar. E eu gostaria de partilhar com os irmãos exatamente e aprofundar um pouquinho com os irmãos em cada um desses três vetores. O primeiro vetor é o ano santo, o jubileu da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. O jubileu é uma festa bíblica. Deus instituiu o jubileu e nós lemos isso no livro de Levítico, capítulo 25. Deus deu uma ordem aos hebreus: contarás 7 vezes 7 anos, e no 50º ano celebrareis o vosso jubileu. E a igreja trouxe essa tradição judaica para si, para o cristianismo, celebrar o jubileu. Só que na Idade Média, dentre outros aspectos, o Papa começou a perceber que muitos nasciam e morriam e não experimentavam a graça do jubileu, porque as pessoas morriam cedo. Então o Papa promulgou jubileus de 25 em 25 anos, ao invés de 50 em 50 anos, para que mais pessoas pudessem viver como igreja militante, igreja peregrina nesse mundo, a graça do jubileu. Portanto, o jubileu é uma festa bíblica, não é só um marco histórico, uma festa onde nós comemoramos historicamente a encarnação de Jesus. Muito mais do que um marco histórico, é um marco profético, é um tempo especial de graça, é um kairos. Nós estamos, como católicos, debaixo de uma nuvem de graça, de uma nuvem de glória. Essa é a graça do jubileu. Você crê nisso, sim ou não? Fala para quem está do seu lado, não é só um marco histórico. Nós estamos vivendo um kairos. Amém?
Ou seja, um tempo de graça, um tempo de concessão de bênçãos especiais. O Papa Francisco nos disse, às vésperas do Natal, Jesus Cristo se fez porta santa no meio de nós, abrindo para nós o céu. Aí está a beleza da porta santa aberta nas basílicas papais em Roma. Jesus Cristo mesmo é a porta santa. Ele se fez porta no meio da história, no meio do mundo, disse o Papa, e nos abriu o acesso ao céu. Então nós estamos nesse ano de indulgências plenárias, nesse ano de portas abertas. A igreja, que é a dispensadora dos tesouros do reino, abriu para nós a porta santa, um tempo forte de misericórdia, um tempo forte de conversão, um tempo forte de retorno ao Senhor. Então esse primeiro vetor deve nos animar, deve nortear a nossa caminhada, a nossa espiritualidade nesse ano de 2025. Se nós lermos algumas características do jubileu lá no livro do Levítico, capítulo 25, lá está dizendo o seguinte: cada um retornará para a sua posse, cada um retornará para a sua terra, cada um retornará ao primeiro amor. Cada um retornará ao primeiro amor. Lembremos-nos de Apocalipse 2. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta ao primeiro amor, volta às primeiras obras. Beatriz falava ainda há pouco para nós que nós estamos numa crise de oração pessoal. Fala para quem está do seu lado com muita simpatia: meu irmão, reza pelo amor de Deus. Voltemos a rezar, voltemos a rezar, voltemos à disciplina da oração pessoal, voltemos à intimidade com o Senhor, voltemos ao fogo do primeiro amor. Enamore-se de Jesus novamente. A igreja precisa de católicos apaixonados por Jesus. Sejamos apaixonados por Jesus. Essa é uma característica do jubileu: retornar ao primeiro amor, retornar às suas posses. Outra característica do jubileu forte é um tempo de santificação pessoal. Deus vai dar essa ordem aos hebreus: contareis 7 vezes 7 e santificareis o 50º ano. É um tempo então para nós revisitarmos a nossa vida pessoal, naquilo que não está agradando a Deus, naquilo que não está sendo um testemunho coerente com a fé que eu professo. Então esse ano jubilar também é um tempo para nós de autoanálise, de um exame de consciência, de procurar o sacerdote para receber o sacramento da penitência, da reconciliação, e entrar pela porta, entrar na igreja jubilar e receber ali dos tesouros que a igreja abriu para nós, a indulgência plenária. Então o jubileu tem como característica ser esse tempo de santificação pessoal. O jubileu também tem como característica o perdão das dívidas. Quantas vezes nós caminhamos nesse mundo com pessoas enterradas dentro do nosso coração, faz tanto tempo, faz 10 anos, faz 20 anos, faz 30 anos, familiares que já não se falam. E o jubileu tem como característica o perdão das dívidas, o perdão das ofensas, a reconciliação, o esforço de reconciliação. Cristo no meio de nós nos manda que nos amemos uns aos outros como Ele nos tem amado. Então essa também é uma graça do jubileu, o dom da reconciliação. Perdoar e pedir perdão. Perdoar gratuitamente e ter a humildade de pedir perdão àqueles que também nós temos ofendido.
O ano do jubileu é o ano também de declarar a libertação de vícios que arrastamos como uma corrente ao longo da nossa vida e dos quais não conseguimos nos desvencilhar. Libertação de pecados que vamos ao sacerdote, confessamos e voltamos a cair nele. E vamos ao sacerdote, confessamos e voltamos a cair nele. Talvez tenhamos que aprimorar o nosso firme propósito, a nossa criatividade de como não cair mais naquele pecado. Declarar a libertação das amarras, nos ensina o livro do Levítico, no capítulo 25, a libertação da divisão no meio de nós, a libertação de tantos vícios que muitas vezes nós carregamos, ainda que batizados no Espírito Santo, ainda que procurando viver uma vida segundo o Espírito, por vezes trazemos como uma corrente tantos vícios, tantas coisas, algumas das quais até nem conseguimos reconhecer. Que esse ano de 2025 seja o ano da libertação para cada um de nós. Ao mesmo tempo, agora pulando para Isaías 61, também uma palavra jubilar. No ano do jubileu, nós somos enviados a curar os corações doloridos, a levar consolo aos aflitos, a anunciar a boa nova aos humildes. Cristo está no meio de nós e nos envia para levar uma palavra de consolo às pessoas, para curar os corações doloridos, para anunciar a boa nova aos humildes. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, não perca essa oportunidade, viva intensamente o ano santo, o jubileu da igreja, o jubileu da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, o jubileu da esperança. Cristo é uma porta aberta no meio do mundo e da história que nos dá acesso ao céu. Quem quer passar por essa porta? Então aproveitemos, porque as portas estão abertas. Amém? Glória a Deus. Qual foi o primeiro vetor então que nos anima? Nós acabamos de ver o jubileu da esperança, o ano santo. E agora vamos ao segundo vetor que nos anima como renovação carismática católica, especialmente a palavra norteadora que Deus nos deu nesse ano para esse ano de 2025. Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 13. Romanos 15, versículo 13. Diz a Escritura: o Deus da esperança, ou seja, Ele que é o autor e consumador da esperança, vos encha de toda a alegria e de toda a paz na vossa fé, para que pela virtude do Espírito Santo transbordeis de esperança. Então é claro, em plena comunhão com o jubileu, a renovação carismática discerniu uma palavra norteadora que nos enchesse de esperança. Pela virtude do Espírito Santo, transbordeis de esperança. O dicionário nos ensina que esperança significa expectativa, espera, aguardo. Então guarde isso no teu coração. Esperança é fé colocada em expectativa. É a fé que espera, é a fé que aguarda, porque Deus, que sempre age, chegará a qualquer momento. Os discípulos no cenáculo estavam cheios de esperança, cheios de expectativa. Nós lemos no capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos: aguardai aí, esperai aí, não vos afasteis de Jerusalém, até que se cumpra a promessa que ouvistes de meu Pai,
Porque João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Então Jesus mandou que os discípulos esperassem, mandou que os discípulos nutrissem esperança em seu coração. Então esperança é a fé em atitude de expectativa. Quem tem esperança aguarda a mão de Deus agir, e Ele sempre age porque Ele está no meio de nós. Amém? Ocorre que muitas vezes o termo esperança é um termo mal utilizado ou desgastado no nosso meio. Eu falava outro dia na abertura da Escola Nacional de Formação de Líderes e Missionários. Às vezes nós usamos esperança, por exemplo, na seguinte situação. Tem um parente muito enfermo na UTI de um hospital. E você está com muito medo de que essa pessoa venha a falecer, não é verdade? E aí quando te perguntam se ele está bem, você fala assim: eu tenho esperança de que ele fique bom. Na verdade você não está aguardando isso, você não está ansiando, você tem uma esperança que ele fique bom, mas no fundo você está morrendo de medo que a pessoa venha a falecer. É verdade ou não é? Então esperança às vezes é um termo desgastado no meio de nós. Temos esperança, mas o seguro morreu de velho, não é? Temos esperança, mas infelizmente eu acho que o pior vai acontecer. Temos esperança, mas estamos tremendo de medo, quando na verdade a palavra esperança é expectativa. Eu sei que Deus vai agir, só não sei como e a que horas, mas que Ele vai agir, vai, porque Ele sempre age, não cochila nem dorme o guarda de Israel. O Papa Francisco, na sua catequese do dia 11 de dezembro de 2024, disse assim para nós: a esperança não é uma palavra vã, nem o nosso vago desejo de que tudo corra bem. A esperança é uma certeza, porque se assenta na fidelidade de Deus às suas promessas. A esperança é uma certeza, porque se assenta na fidelidade de Deus às suas promessas. E por isso se chama virtude teologal, porque é infundida por Deus e tem Deus como garantidor. Não é uma virtude passiva que simplesmente espera que coisas boas aconteçam. É uma virtude supremamente ativa, porque nos ajuda a fazê-las acontecer. A fé, a esperança nos coloca em movimento, a esperança nos coloca em movimento rumo a Deus, a esperança nos leva a nos aproximarmos de Deus pela via da oração. A esperança não é uma espera passiva, nos ensina o Santo Padre. Eu simplesmente fico aguardando que coisas boas aconteçam. Não, a esperança me atrai a Deus, porque eu espero em Deus, eu falo com Ele, eu mantenho viva e desperta a memória dEle, como diz o profeta, mantém viva a memória de Deus. Então a esperança nos coloca em movimento até Deus. Vamos nos aproximando de Deus. Portanto, como eu já lhes disse, a esperança cristã é a fé em atitude de expectativa, a fé que confia no agir iminente de Deus. É a fé em atitude de espera ativa, em atitude de prontidão. Lembremos-nos de Mateus 25, a parábola das virgens prudentes. As virgens prudentes encheram suas lamparinas de óleo, porque elas estavam na expectativa de que o noivo iria chegar a qualquer momento. Que óleo era esse? Era o óleo da esperança.
era o óleo do aguardo, era o óleo da fé em atitude de espera ativa. Elas tinham a certeza absoluta de que o noivo está para chegar, e por isso elas apresentaram lamparinas cheias do óleo da esperança. Pergunta a quem está do teu lado: como é que está a tua lamparina hoje, meu irmão? O noivo pode estar à espreita. E eu não estou fazendo uma pregação sobre a parousia. O noivo pode chegar na nossa vida pela nossa Páscoa. O noivo pode chegar na nossa vida porque simplesmente Ele está aqui no meio de nós. E como estão as nossas lamparinas? Cheias do óleo da esperança? Que eu e você saiamos daqui e voltemos para as nossas dioceses com as nossas lamparinas bem cheias do óleo da esperança, na certeza de que o noivo está para chegar. O Padre Jonas cantava: vigia esperando a aurora, qual noiva esperando amor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. Sacode o irmão e diz assim: o noivo está para chegar, irmão. As virgens imprudentes falaram assim: não está com cara que ele vai chegar hoje, vamos arriscar. Eu acho que ele vai chegar daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, vamos arriscar. Amanhã eu vou comprar o óleo da esperança, hoje não. Estou com preguiça de ir à venda, né? À mercearia, comprar o óleo. O noivo está para chegar. Pela virtude da esperança, passamos do eterno não para o ainda não. O cristão não vive o eterno não. O cristão vive o ainda não. O ainda não. Com firme confiança de que o melhor está por vir. E o melhor é a graça e a ação contínuas de Deus em nossas vidas. Quem é o centro da nossa esperança? Jesus. A nossa esperança está centrada em Jesus. Quando a coisa aperta na nossa vida, nós precisamos fixar os olhos em quem? Em Jesus. Ele continua na barca da nossa vida. Ele continua na barca da nossa vida. Apesar das tempestades, apesar das turbulências, apesar do balanço da barca, e parece que a barca vai naufragar muitas vezes, e quando entra água na barca, não nos esqueçamos, Jesus, nossa esperança, continua dentro da barca da nossa vida. E às vezes pela nossa oração pessoal, como lembrava muito bem Beatriz ainda há pouco, nós precisamos fazer como os discípulos: mestre, não te importas que pereçamos? A barca vai afundar, Jesus, e o Senhor está dormindo? E o Senhor alegremente se levanta e diz à tempestade, diz ao mar: acalma-te, acalma-te. Mas nós precisamos ter os nossos olhos fixos em Jesus, que é o centro da nossa esperança. Quem aqui tem problema no seu grupo de oração? E você pode ser tentado a dizer assim: quer saber, vou me embora, nunca mais eu vou botar os pés nesse lugar. Estou indo-me embora, ninguém paga minhas contas, eu não vou ficar aturando desaforo de ninguém dentro da igreja. Não é? Muitas vezes nós fazemos isso. Em quem está a nossa esperança? É no irmão? É no padre? Em quem está a nossa esperança? Em Jesus, e Ele continua no centro da barca, não obstante ela trepidar, ela balançar e entrar água na barca.
Santa Faustina, no seu diário, no número 1570, ela diz: na insondável misericórdia de Deus está toda a minha esperança. Espero obter tudo o que Jesus me prometeu, apesar de todas as minhas misérias. Porque Jesus é a nossa esperança, por seu coração misericordioso, como por uma porta aberta, passamos para o céu. Pelo coração misericordioso de Jesus, como uma porta aberta, passamos para o céu. Por isso mesmo, na bula de proclamação do Ano Santo, o Papa Francisco, já nos primeiros parágrafos, ele manifesta o seu desejo de que possa o jubileu da esperança ser um momento de reencontro pessoal com Jesus Cristo. Que esse ano jubilar seja uma oportunidade especial para o reencontro pessoal com Jesus Cristo, razão da nossa esperança. Meu irmão, minha irmã, eu sei que muitas vezes a tempestade na sua vida está árdua. Aonde eu vou pelo Brasil, eu escuto pessoas falando assim: está difícil, irmão, está difícil perseverar. A coisa está feia lá em casa. Tem dois enfermos na minha casa. Eu estou enfermo. Eu estou com problema XYZ com meu filho. O meu filho que foi criado na igreja e agora se bandeou para as drogas. E a gente escuta tanta coisa, tanta miséria, tanta situação dolorosa, das quais eu não estou imune, porque eu tenho nenhum, nem dois, nem três problemas na minha casa, na minha vida pessoal. Eu tenho vários problemas, mas Jesus é a nossa esperança. Jesus é a nossa esperança, Ele está no meio de nós. Em Mateus 28 ele diz: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Ou nós acreditamos nisso, ou então a gente abaixa a porta e vai todo mundo para casa. Ou nós acreditamos que Jesus está no meio de nós, ou então perdemos o sentido da nossa fé e perdemos totalmente a nossa esperança. Jesus é a porta do Pai, a porta que o Pai misericordioso abriu para nós, para que nós tenhamos acesso ao céu. E ao olharmos para as três virtudes teologais que São Paulo e a igreja nos ensinam, a virtude da fé, da esperança e da caridade, qual seria a relação entre essas três virtudes teologais? O combustível que impulsiona a nossa esperança, ou seja, o fundamento que alicerça a nossa esperança, o combustível que empurra para frente a nossa esperança é a fé. Porque eu creio, eu espero em Deus. Porque eu creio, não obstante todas as contrariedades, eu permaneço firme, esperando em Deus. Então a fé é o combustível ou o fundamento da nossa esperança. E ao mesmo tempo, a esperança colocada em prática na nossa vida, um homem, uma mulher com coração expectante, com coração desejoso de ver a manifestação da glória de Deus. Então a esperança colocada em prática aguça dentro de nós a caridade, fazendo-nos viver como verdadeiro sal da terra e luz do mundo. Se eu espero em Deus, eu quero contagiar o meu irmão com amor, fazendo com que ele também tenha uma experiência com Deus e passe a esperar em Deus. Então essas três virtudes são intimamente ligadas, linkadas. A fé anima a esperança, é combustível para a esperança. E uma vez cheio de esperança, eu sou livre
para viver plenamente a caridade cristã. O amor de Cristo que nos une, o mandamento de Cristo que nos manda, que nos ordena amar-nos uns aos outros como Ele nos tem amado. Um coração cheio de esperança é capaz de anunciar o Verbo que se fez carne. Um coração cheio de esperança quer contagiar os outros com o amor cristão. Amém? Vamos ao catecismo da Igreja Católica. A Igreja nos fala, no cânon 1817, o seu catecismo, vai dizer assim: a esperança é a virtude teologal pela qual desejamos como nossa felicidade o reino dos céus e a vida eterna, pondo nossa confiança plenamente nas promessas de Cristo e apoiando-nos não em nossas próprias forças, vai dizer o catecismo, mas no socorro da graça do Espírito Santo. Aspiramos pela vida eterna, sim ou não? Aspiramos por aquela pérola, o reino dos céus, sim ou não? Mas não com as nossas forças próprias, porque com elas a gente não chega nem na esquina, mas pela força, pela graça, pelo socorro do Espírito Santo. Pela esperança, desejamos como felicidade o reino dos céus, pondo a nossa confiança nas promessas de Cristo. Pôr a nossa confiança nas promessas de Cristo. E aí o cânon 1818, em continuidade, vai dizer o que a virtude da esperança produz nos cristãos. A virtude da esperança protege contra o desânimo. Graças a Deus aqui não tem ninguém que veio para cá desanimado. Nenhum nem dois, né? Quase todos nós, não é verdade? Muitas vezes somos pegos pelo desânimo. A esperança nos coloca num movimento tal, em direção a Deus, em direção ao reino dos céus, que nos protege contra o desânimo paralisante. O desânimo de rezar, o desânimo de ir à igreja, o desânimo de anunciar a boa nova, o desânimo de ir ao encontro dos irmãos, o desânimo de ir ao grupo de oração. E você sabe, eu costumo brincar, mas essa brincadeira tem um fundo de verdade absoluta. Qual é o dia do teu grupo de oração? Todos os dias da semana, né? E como é que você fica no dia do teu grupo de oração? Hoje eu tenho que ir, né? Eu vou para o meu grupo de oração, porque se eu não for, a coordenadora vai brigar tanto que sai mais barato eu ir. Né? Eu vou para a reunião da paróquia, porque senão o padre vai pegar no meu pé. Não é? E quantas vezes nós estamos vivendo esse desânimo, e isso aí é um desânimo superficial. Há desânimos muito mais internos, que geram dúvida de fé, que geram incredulidade dentro de nós, perda momentânea de sentido de vida. O desânimo paralisante, parece que perdemos o sentido, já não temos mais alegria de viver, e até duvidamos mesmo se Deus existe. A esperança cristã, essa virtude teologal infundida em nós, ela nos protege contra o desânimo. O noivo está para chegar. Aleluia! A esperança dá alento no esmorecimento. Dá alento no esmorecimento. A esperança é como um motor, não motor de carro que vai na frente, mas aquele motor de Brasília, de Fusca, de Kombi, que ia atrás, empurrando o carro para frente. Motor de barco, lá na popa do barco, que vai empurrando o barco para frente. Então, a esperança nos protege contra o esmorecimento.
A esperança dilata o nosso coração na expectativa da bem-aventurança eterna. Com minha mãe estarei um dia lá no céu. Vamos cantar isso? Com minha mãe. No céu, com minha mãe estarei. No céu, com minha mãe estarei. Essa esperança viva que dilata o nosso coração na expectativa de um dia estarmos no céu com a nossa mamãe querida, a Virgem Maria, contemplando Deus face a face. Então nós almejamos, nós ansiamos pela bem-aventurança eterna. Um coração cheio de esperança anseia pela bem-aventurança eterna. Continua o Catecismo da Igreja Católica, dizendo que a virtude da esperança é uma arma que nos protege no combate da salvação. Naquela luta interior que todos nós temos, não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, a esperança é uma arma que me ajuda a viver no caminho da virtude, no caminho da coerência, no caminho da santidade. Quando Santa Teresinha disse: far-me-ei santa, sê-lo-ei depressa, ela estava dominada pela virtude da esperança, de logo logo se desprender do seu corpo físico e entrar definitivamente na glória divina. Continua o Catecismo: a virtude da esperança traz alegria mesmo na provação. Mesmo na provação. Alguém aqui está passando por provação? Muitos de nós levantamos a mão. A virtude teologal da esperança traz alegria mesmo na provação. Mesmo passando por sofrimentos, por situações difíceis, eu sei em quem eu depositei a minha esperança, e isso gera alegria ao meu coração. Fala para quem está do teu lado: Jesus é uma alegria que não passa na segunda-feira. Jesus é uma alegria que não passa na quarta-feira de cinzas. Jesus é uma alegria que permanece no nosso coração, mesmo num velório de um parente nosso. Jesus é a nossa alegria, meu irmão. É nele que temos depositado a nossa esperança. Amém? E diz-nos o Papa Francisco agora em 2017, Deus não é simplesmente o objeto da nossa esperança, aquele que um dia esperamos alcançar na vida eterna. Deus é aquele que nos torna alegres na esperança, ou seja, Deus nos torna felizes enquanto esperamos. Não apenas esperar para ser feliz, mas ser feliz enquanto espera, nos ensina o Santo Padre. Trata-se da alegria de esperar em Deus, porque Ele não falha. Diz-nos um ditado popular, lembrou o Santo Padre: enquanto há vida, o contrário também é verdade, diz o Papa. Enquanto há esperança, há vida. Os homens precisam de esperança para viver e precisam do Espírito Santo para conseguirem esperar. O Espírito Santo é precisamente o reconstrutor da esperança. Repita comigo isso: o Espírito Santo
é o reconstrutor da minha esperança. Portanto, se teu coração veio para cá já com a lamparina vazia, o Espírito Santo é o reconstrutor da esperança. O Espírito Santo vai derramar óleo da esperança na tua lamparina para enchê-la novamente até a tampa, para você aguardar o noivo chegar. Um aplauso ao Espírito Santo. A palavra norteadora que estamos partilhando, Romanos 15, 13b, pela virtude do Espírito Santo transbordeis de esperança, ela deixa muito claro para nós que é pela competência do Espírito Santo, é pelos méritos do Espírito Santo que nós transbordamos de esperança. Não é por nenhuma motivação humana que nós vamos transbordar de esperança. Não é por nenhuma festa exterior que nós vamos transbordar de esperança. Mas a palavra de Deus é clara em São Paulo. É pela virtude do Espírito Santo. É pelos méritos do Espírito Santo. É pela ação do Espírito Santo no nosso coração que nós podemos transbordar de esperança. E aqui, cada um de nós deve fazer uma reflexão muito importante. O quanto temos deixado o Espírito Santo agir dentro de nós? Qual é o espaço que nós temos dado à pessoa do Espírito Santo para agir no nosso interior? Ele que é o santificador, ele tem tido espaço na tua vida, sim ou não? Não senti firmeza, nem o Espírito sentiu. Você tem dado espaço para o Espírito Santo agir na sua vida? Meu irmão, nós precisamos muito do Espírito Santo. E Reinaldo nos ensinou uma musiquinha maravilhosa, que a gente canta bastante. Eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero mais de Ti, sempre mais do Espírito Santo. Mas mais do que ter muito do Espírito Santo, é preciso que o Espírito Santo nos tenha muito. É preciso que o Espírito Santo encontre espaço, liberdade para agir no nosso interior. Algumas pessoas me perguntam assim: por que fulano tem 35 anos de caminhada e fica no 1-2 feijão com arroz? E o outro que tem 3 anos de caminhada está voando alto. Está voando alto em termos de serviço, está voando alto em termos de espiritualidade, em intimidade com Deus e daí por diante. E Deus tem usado essa pessoa poderosamente. E me perguntam isso, de vez em quando me perguntam. Um tem 35 e outro tem 3 anos. Que fenômeno é esse? A resposta pode estar aí. O quanto de espaço cada um desses tem dado ao Espírito Santo para agir e se mover na sua vida. Então a renovação carismática tem como eixo central da sua identidade o batismo no Espírito Santo. E nós precisamos pedir sempre a efusão do Espírito Santo. A cada nova missão deve corresponder um novo Pentecoste. Mas quando ele vier, porque ele sempre vem, nós não podemos estar com o guarda-chuva aberto. O que acontece quando nós estamos com o guarda-chuva aberto? A água da chuva cai, bate no guarda-chuva, resvala e cai por terra. E você fica seco. E você fica seco. A Santa Helena Guerra, eu já ia falar beata de novo. Santa Helena Guerra nos diz, basta dizer vem, e ele vem. Ele sempre vem. Mas quando ele vem, ele tem encontrado espaço no nosso coração? Tendas ampliadas? Então é pela virtude, pelos méritos, pela ação, pela competência do Espírito Santo, que nós podemos transbordar de esperança, se dermos espaço ao Espírito Santo na nossa vida. Amém? Como aumentar a esperança em nós? Pergunta aí para seu irmão: irmão, como é que eu faço para aumentar a esperança?
no meu coração. A primeira resposta você já tem, dando mais espaço e liberdade ao Espírito Santo no teu coração. O próprio versículo que estamos meditando deixa isso claro. É por ele que nós transbordamos de esperança. Como aumentar a esperança? Nutrindo uma vida de amizade, de intimidade com Deus. Quanto mais próximos de Deus nós estivermos, mais cheios de esperança nós vamos ficando. Eu tenho dito isso naquele livrinho que a gente escreveu sobre Jonas, a gente fala isso. Tu te tornas semelhante ao Deus a quem adoras. Se eu adoro o Deus vivo, se eu me aproximo do Deus vivo, se eu me rendo diante do Deus vivo, então eu vou me tornando semelhante a Ele. O meu coração vai se nutrindo de esperança. A esperança se renova. Pela noite vem o choro, vem a tristeza, mas pela manhã a alegria se renova no meio de nós. Amém? Como aumentar a esperança? Lendo, estudando e rezando com as escrituras e com os ensinamentos da nossa mãe igreja. Quem lê a Bíblia fica com o coração cheio de esperança novamente. Sabia disso? Quem lê os documentos da igreja e mergulha no sagrado magistério da igreja, o coração enche de esperança, enche de uma esperança viva. Portanto, meus irmãos, aprofundemo-nos nos conteúdos da nossa fé. Como aumentar a esperança? Quarta possível resposta: enxergando as aflições e tribulações do tempo presente como matérias-primas para a minha santificação e para a ação poderosa de Deus. Levante de novo o braço, quem está com problema aí. Não ficou quase braço nenhum para baixo, não é verdade? Aguenta firme, meu filho, como dizia Monsenhor Jonas a Bíblia. Aguenta firme, as tribulações do tempo presente são matérias-primas para a ação poderosa de Deus na nossa vida. Aguenta firme, não desista, não esmoreça na sua fé. Amém? E por fim, queridos irmãos e irmãs, o que significa transbordar de esperança? Transbordar significa sair fora das bordas, extravasar, espalhar, exteriorizar. Tem tudo a ver com o verbo anunciar. Quem anuncia, extravasa o acontecimento do encontro pessoal com Cristo. Porque eu me encontrei com Cristo, agora eu posso anunciá-lo com eloquência. Eu sou apaixonado pelo texto que está em João capítulo 1, a partir do versículo 35. André era um dos discípulos de João Batista. E André e o outro perguntaram a Jesus: Jesus, onde moras? E Jesus respondeu a eles: vinde e vede. Os dois foram até a casa de Jesus e passaram o final da tarde com Jesus. Provavelmente, como bons judeus que eram, rezaram com Jesus, tomaram refeição com Jesus, ouviram os ensinamentos de Jesus. E André ficou com as lamparinas cheias de esperança. Saiu correndo ao encontro do seu irmão Simão. E qual foi o anúncio que ele fez a Simão? Simão, vem cá, meu irmão. Achamos o Messias. Vem cá que eu vou te levar até ele. André levou Pedrão até diante de Jesus, meu irmão. Que coisa linda. E quando chegou diante de Jesus, Jesus fitou os olhos em Simão e disse: tu és Cefas, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja.
Meu irmão, minha irmã, foi a partir do anúncio, foi a partir do extravasamento do encontro pessoal com Cristo, que André evangelizou aquele que viria a ser o primeiro Papa da igreja. Que coisa maravilhosa, quando eu estou com o coração cheio de esperança, quando eu tive um encontro pessoal com Jesus, eu transbordo essa experiência do encontro pessoal em forma de anúncio. Portanto, lembrando aquela inspiração do livro de Jonas, levanta-te, vai a Nínive e anuncia-lhes o que te ordeno. Não há espaço para notas pessoais, não há espaço para ideologias, não há espaço para o que eu acho, para o que eu penso. Nós anunciamos Jesus Cristo e o seu Evangelho. A igreja anuncia Jesus Cristo e o seu Evangelho. Perguntaram ao Papa João Paulo II, na virada para o terceiro milênio, uma jornalista italiana, e ela dá esse testemunho num documentário até hoje. Ela perguntou a ele assim: santidade, qual é a novidade da igreja para o terceiro milênio? E ele esboçou um sorriso no canto da boca e respondeu a ela: a novidade da igreja para o terceiro milênio é Jesus Cristo e o seu Evangelho. A mesma novidade do primeiro e do segundo milênio. A mesma novidade do primeiro e do segundo milênio. Portanto, irmãos, renovação carismática católica, não podemos esmorecer no nosso anúncio, apenas para fins pedagógicos, didáticos. Nós estamos refletindo nesse verbo anunciar sob 3 prismas. O anúncio que se dá em primeiro lugar pelo testemunho, líderes sadios para o povo de Deus, líderes que procuram viver santidade para testemunhar diante do povo de Deus, líderes que procuram arrastar pelo exemplo. É preciso que anunciemos de todas as formas, se preciso até com palavras, buscar viver a coerência entre o que se crê e o que se prega, nutrir o relacionamento com Deus, planejar o processo de conversão pessoal. Conhece-te a ti mesmo e, conhecendo-se, começa a trabalhar em parceria com o Espírito Santo para se converter. Começa a trabalhar em parceria com o Espírito Santo. Então, a primeira dimensão do verbo anunciar é a dimensão do testemunho, o testemunho de vida. Falemos uns para os outros, sejamos uma liderança sadia para o nosso povo. Eu quero te ouvir com mais propósito sobre isso. Fale de novo. Sejamos uma liderança sadia para o nosso povo. O nosso povo merece uma liderança sadia, uma liderança que esteja buscando a santidade, uma liderança sim sujeita a tropeços, porque graças a Deus não somos anjos, somos seres de carne e osso, sujeita a tropeços, mas que se levanta e luta e fecha brechas e levanta de novo e prossegue o caminho levando Deus a sério. É a dimensão do testemunho. A segunda dimensão, esta sim, a dimensão da proclamação, da verbalização da palavra de Deus, o anúncio verbal e pessoal da palavra de Deus, a tempo e a destempo. Que os seminários de vida no Espírito em 9 semanas se alastrem pelas nossas dioceses. Que a renovação carismática faça experiências de oração, dias ou tardes de louvor nas praças, nos pátios das igrejas, iniciativas de evangelização juvenis, como já fazemos, Jesus no litoral, Jesus no extremo norte, Jesus nas praças, Jesus no farol, Jesus onde mais? Jesus no sertão, não é? Jesus no bananal,
Potencializemos essas e outras iniciativas juvenis de anúncio, de contágio com o perfume da palavra de Deus. Voltemos a investir nas nossas artes. A Renovação Carismática Católica é rica nas suas artes. Nós temos boa música, amém? Nós temos bom teatro, sim ou não? Nós temos bons ministérios de dança católica. Nós temos desenho inspirado. Nós temos palhaçaria inspirada. Então voltemos a investir nas nossas artes como meio eficaz de evangelização. Voltemos a investir nos shows católicos. Voltemos a fazer congressos querigmáticos abertos. Eu dizia ao Conselho Nacional, eu fico preocupado quando eu vou numa diocese e a liderança fala assim para mim: estamos com 800 servos participando do congresso. Está falando para dentro. Está falando só para os servos, para os membros de núcleo do grupo de oração, para quem já está servindo a Deus na renovação carismática. Que os congressos sejam querigmáticos, abertos àquele vizinho que ontem tentou se matar. Que os congressos sejam querigmáticos, abertos aos casais que estão em crise. Que os congressos sejam querigmáticos, abertos ao teu parente, que até ontem não conhecia Jesus, aquela que acabou de ficar viúva e que está desconsolada e vai para o congresso para ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Congressos querigmáticos, abertos a todos. Ondas de evangelização porta a porta. Nos últimos 2 anos temos feito isso nas nossas dioceses, sim ou não? Não senti muita firmeza. De 2 a 2, indo de porta a porta, evangelizando. Posso falar do amor de Deus para você? E quantos testemunhos a gente colheu Brasil afora, de gente que falou assim: eu estava indo para o quarto me matar nesse momento, e vocês bateram na porta da minha casa. Uau! E essa pessoa que estava indo se matar falou o seguinte, ouviu o seguinte: Deus ama você e Deus jamais desistirá de você. Aquilo injetou um ânimo tão grande no coração da pessoa. A pessoa falou assim: vou me matar? Deus me ama. Deus me ama, não vou me matar coisa nenhuma. Eu quero mais é viver. Quantos testemunhos temos colhido das ondas de evangelização porta a porta. Esse anúncio verbal que também se dá com a preocupação contínua pela formação. Processo formativo não é algo facultativo nas nossas dioceses. O Papa João Paulo II, na Christi Fidelis Light, diz que todo cristão tem o direito e o dever de se formar. Portanto, fala para quem está do teu lado: processo formativo não é facultativo nas nossas dioceses. A renovação carismática nunca pode deixar de oferecer módulo básico. A renovação carismática nunca pode deixar de oferecer formações específicas para o exercício dos ministérios. Nós precisamos investir e investir pesado na formação continuada das nossas ovelhas. Formar líderes melhores do que o que nós temos sido. Líderes para as próximas gerações. E a terceira e última dimensão do anúncio. Já vimos que a primeira é o testemunho, a segunda é a proclamação, o anúncio verbal. E a terceira, anunciar pelas obras. O Papa tem pedido à corrente de graça renovação carismática: aproximem-se e sirvam aos mais necessitados. Nós temos projetos sociais como Abraço do Pai. Quem aqui já ouviu falar do Abraço do Pai? É para todas as dioceses do Brasil. Nós temos projetos como Quilo de Fé,
obras de acolhimento aos idosos, obras de acolhimento a crianças, aos adictos, ou seja, as pessoas que têm algum tipo de vício em drogas ilícitas. Isso é evangelizar através das obras, exercer um pastoreio afetivo, mas sobretudo um pastoreio efetivo, formar consciências cidadãs e não induzir as pessoas conforme eu penso ou conforme fulano pensa. Formar as pessoas de acordo com a doutrina social da Igreja Católica. Visitar e apoiar as famílias. A família está em crise, sim ou não? Às vezes até a família dos servos. O servo de núcleo lá no grupo de oração está sendo uma bênção lá, mas a sua casa está em crise. Apoiar e reevangelizar as famílias. Unir-se à pastoral de conjunto das diversas igrejas particulares, fazendo-se fermento na massa. Quer ver o teu bispo feliz, sim ou não? Seja fermento na massa na sua diocese, fazendo a diocese crescer, fazendo a diocese evangelizar. Nenhum bispo fica triste com isso. Aplauda para valer. E para terminar, quem é que mantém viva mesmo a chama da esperança no nosso coração? Quem mantém viva? Portanto, neste encontro em que temos tanto invocado o Espírito Santo, queremos transmitir a chama da esperança bem acesa para as diversas gerações e estados de vida no meio de nós. Nesse momento, então, para encerrar essa nossa reflexão, com um coração muito alegre, nós queremos transmitir a chama da esperança às crianças. Queremos transmitir a chama da esperança aos jovens. Queremos transmitir a chama da esperança às famílias, aos idosos, aos seminaristas, aos clérigos, aos religiosos e religiosas, aos coordenadores diocesanos, aos coordenadores de grupos de oração. Então, cantando o hino do jubileu, nós queremos transmitir a chama da esperança, num primeiro momento, às crianças. Que todas as crianças carismáticas, que todas as crianças do Brasil se sintam contempladas na pessoa da Maria, que vai receber agora a chama da esperança. Receba a chama da esperança, Maria. E com isso você seja instrumento de evangelização já hoje e ainda mais amanhã para o futuro da igreja. Deus te abençoe. Chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, veio eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti. Que os jovens sejam tomados pela chama da esperança. Recebe, meu irmão, a chama viva da esperança. Incendeia a juventude carismática e não carismática desse país. Deus te abençoe. Chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, seio eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti. Queremos transmitir
transmitir a chama viva da esperança às famílias. Todos nós aqui somos oriundos de uma família, viemos de uma família, somos família. Queremos transmitir a Tamara, ao Edivaldo, aos seus filhos, a chama viva da esperança, para que ajudem a renovação carismática a transmitir a esperança às famílias do Brasil. Deus abençoe. Chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, Senhor eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti. Essa distinta e bela capixaba só tem 93 anos. Receba a chama viva da esperança para transmitir essa esperança da Nova Jerusalém a todos os idosos do nosso país. Derramarei o meu espírito sobre jovens e sobre anciãos. Os jovens terão visão e os anciãos sonharão. Deus abençoe. Chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, Senhor eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti. Queremos transmitir essa chama viva da esperança também aos nossos vocacionados e aos nossos seminaristas, para que tenham os olhos fixos em Jesus, nossa esperança. Deus te abençoe. Que essa chama possa inundar todos os seminários do nosso imenso Brasil. Esse canto suba para ti, Senhor eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti. Como renovação, queremos transmitir também essa chama viva da esperança a todos os nossos religiosos e religiosas, membros de congregações, institutos religiosos, sobretudo aqueles de índole carismática. Incendeia, irmã, os institutos religiosos do Brasil. Chama viva da minha esperança, esse canto suba para ti, Senhor eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti. Queremos transmitir essa chama viva da esperança aos nossos sacerdotes, aos nossos bispos. Receba, Padre, essa chama viva da esperança como signo do amor de Deus, de predileção pelos padres. Como nós precisamos dos senhores, não só para celebrar missa, mas para nos ajudarem a perseverar no seguimento de Jesus Cristo. Chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, Senhor eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti. Nós temos 272 dioceses no Brasil, sem contar as eparquias e outras circunscrições eclesiásticas. Queremos agora transmitir essa chama viva da esperança a cada coordenação diocesana da RCC, a começar pela nossa irmã da diocese de Tefé, lá no Amazonas. Chama viva da minha esperança, esse canto suba para ti, Senhor eterno de infinita vida,
assim transmitir a chama viva da esperança a cada grupo de oração da renovação carismática existente no Brasil. Discernimos por uma coordenadora de grupo de oração da Arquidiocese de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Chama viva da minha esperança, esse canto suba para ti, eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Era no princípio, agora e sempre.